Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Diálogos, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje aqui com dois convidados muito especiais, Fausto Nilo, que dispensa apresentação, é o grande poeta do nosso país, grande arquiteto, urbanista. Só para dar aqui dois exemplos, o responsável aí pela criação do nosso Centro Dragão do Mar, a Praça do Ferreira, que trouxe de volta a Coluna da Hora, um grande marco da nossa cidade. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas vou ficar por esses dois. E a professora Maiara de Lima, que é a nossa professora do curso de arquitetura do Centro Universitário Farias Brito. E nós estamos discutindo aqui nos últimos podcasts a questão da cidade, da política e da cidade, porque nós vamos ter eleição brevemente, daqui a alguns dias, e o nosso povo, o nosso cidadão precisa saber quais são os grandes problemas da cidade e quais são as possíveis soluções. E estão muito pouco informados, porque os candidatos parecem que estão com alguma dificuldade de apresentar essas propostas. Fausto, a história de Fortaleza é uma história de planos que não foram praticados. Eu vou aqui, acho que até no início, os planos iniciais, que eram mais simples, né? Silva Paulé, 1818, Adolfo Ebst, né? 1875, ainda do século XIX. Acho até que aquela ideia deles fazer os quarteirões ali, todos quadrados, quadrilátero, aquilo até funcionou. Aí depois você tem Saboia Ribeiro, né? Você tem aí nos anos Nestor de Figueiredo, grandes planos que foram feitos, que foram até discutidos parcialmente, digamos assim, mas que não foram levados a sério. Os governantes que governaram a nossa cidade não praticaram, né, esses planos. E eu fiquei muito feliz, e até participei em alguns momentos, Fausto, do Fortaleza 2040. Você coordenou, foi o coordenador desse programa, e eu li muita coisa que foi escrito lá, que está no plano, e realmente pensou a cidade não só para hoje, mas também para o futuro. Então, eu queria conversar com você, com a professora Maiara, sobre o futuro das cidades. Quer dizer, qual é o futuro de Fortaleza? Para onde Fortaleza deveria caminhar? O que deveríamos fazer para ter uma Fortaleza que se desenvolva, evidentemente, que gere emprego e renda, mas, sobretudo, qualidade de vida para a maioria da população? É essa pergunta simples que eu estou te fazendo aqui, mas sei que você é uma pessoa que tem todas as condições, talvez com poucas, de respondê-la. Bom, em primeiro lugar, como estamos falando para pessoas que são leigas no assunto, mas que são cidadãos, né, que compartilham a vida urbana, eu tenho que fazer um resumo, digamos assim, meio rápido, sobre o histórico das cidades, Perfeito. a atualidade das cidades e as tendências que se apresentam. Naturalmente, os conteúdos que eu possa manifestar aqui, eles são de uma vida de experiência num ambiente, digamos assim, de sensibilidade precária ainda, né, sobre isso. Eu acredito que a maioria das pessoas, mesmo nos níveis administrativos que venham a saber o que é urbanismo, é muito pequena, muito pequena. Você nota, por exemplo, que nós nunca tivemos um secretário de urbanismo assim atuante que fosse urbanista. Perfeito. Sempre é engenharia. Meus colegas que têm uma história muito bonita, a engenharia, para nós é um orgulho trabalhar com engenheiros, eu tenho inúmeros amigos engenheiros. Mas é curioso isso, você não ter nem uma semana de aula ou de curso sobre cidade, e de repente você vai cuidar de cidade, né? E uma profissão muito diversificada, né, do urbanismo. E o urbanismo, ele funciona a partir de você ter uns padrões. Eu não posso praticar urbanismo sem saber a manobra que um automóvel faz, o raio que ocupa. Eu não posso
fazer urbanismo sem levar em conta a história de um lugar, sem levar em conta a climatologia, o ambiente natural, etc. Tudo isso são elementos decisivos, né? Junto de outros mais, eles são decisivos na forma de uma cidade. Sim. Por que eu me refiro à forma de uma cidade? Porque a forma da cidade é que permite que ela fale com as pessoas. E é comprovável que cidades, estou tomando emprestado esse termo, falar. Tá. Você observa que as cidades que você andou na sua vida, você não tem memória dela, e outras você tirou muitas fotografias e recorda quando olha a fotografia. Isso demonstra a diferença, digamos assim, dos aspectos semânticos, né? De uma fala que é feita com espaço estruturado, que é artifício nosso, com o espaço natural, com os movimentos que a gente faz durante a sua vida na cidade e com os aspectos, digamos, de natureza mais diversificados possíveis. Eu conheci essa cidade com a quantidade de riachos e lagoas, que eu brinco muito. Se aquilo tivesse sido preservado de uma maneira adequada, a gente era uma espécie de Amsterdã. Cheio de rios e lagoas, né? A gente achou que era melhor entubar, sabe? Ainda entubamos hoje, né? É muito difícil você convencer uma equipe de engenharia de que é melhor. Aí há um pessimismo sobre os hábitos dos mais pobres. Isso vai terminar com muita sujeira, os pobres vão... Mas sem você se aperceber que nós não estamos criando meios de que esses pobres inaugurem sua relação com esses confortos que nós temos. Perfeito. É uma coisa adiada constantemente, não é? Quando se sabe que quando pessoas pobres reconhecem um benefício para a sua vida urbana, elas não depredam. Nas situações mais primitivas, há literatura sobre isso. Não é? Então, Fortaleza, como você falou aí, sempre os planos foram encomendados por pessoas da elite. E a elite sabia o que queria. Ela queria um plano para ver que forma essa cidade teria, como é que os loteamentos, como é que as suas glebas, os solos de suas propriedades iriam se comportar diante daquilo. Naturalmente, um pouquinho de interesse cívico, assim, ver como é que o centro se configura, vamos fazer uma coisa... Né? Isso é o máximo, né, que a cidade conseguiu realizar. Eu conheci Fortaleza com 200 mil habitantes. Eu posso dizer com segurança que é uma cidade que eu andava ela toda. Eu não andava só para o Antônio Bezerra, que tinha o nome de Barro Vermelho, e Publici, onde eu tinha, e Parangaba, que eu tinha parentes e amigos. Sim. Aí eu tinha que pegar um ônibus. Mas a cidade mesmo, eu vi ela toda ser expandida, né? E é isso que se enfrenta hoje. É uma dificuldade muito grande de que a gente ofereça, entregue e monitore os resultados de uma vida mais confortável e universalmente adequada de pessoas na cidade. A gente adia isso muito. Os planos habitacionais, eles são feitos até hoje, me impressiona muito essa coisa tão primitiva, como se o elemento único fossem as casinhas. Plano habitacional não é isso, não. É vida, é trabalho preferencialmente acessível a pé,
Então, o trabalho numa cidade, numa metrópole como a nossa, ele não pode ser concentrado como ele é. Ele teria que ser nuclearizado. Nós teríamos a eliminação de inúmeras viagens, né? Essas viagens para os mais pobres se tornaram difíceis com as distâncias, porque a dispersão urbana que ocorreu esse tempo todo, de uma maneira inconsciente e irresponsável, ela não tem noção, essa dispersão, você tem hoje 4 vezes o que a cidade precisaria se todo mundo topasse viver de maneira compartilhada, respeitando diferenças socioeconômicas e de padrão de vida, etc. Não significa que isso que eu estou dizendo não significa que você vá forçar pessoas ricas morando no mesmo prédio, não é isso. Mas é criar uma geografia em um tamanho acessível, sem depender de transporte, onde todo mundo compartilha e ali se produz uma economia. Perfeito. Mas não, é só aquilo concentrado, a maioria que não tem transporte viajando, e ela termina por optar, não só aqui, mas países do Oriente, mais pobres também, de usar um transporte que é recomendável tecnicamente para uso policial e para uso recreacional. Grupos que gostam de viajar de moto, eu estou falando da moto. Perfeito. A moto aparece aí como uma solução para aqueles que não têm como se deslocar numa cidade com a extensão que nós fizemos e que não seguiu uma nucleação comunitária alcançável por uma caminhada, onde eu devo ter a educação básica, eu devo ter o comércio de varejo, eu devo ter o trabalho diversificado e o espaço público criar cenários para a troca, para o grande intercâmbio material e imaterial. Isso é que é uma cidade. Tá. Será que estamos fazendo isso? Não, não. É triste demais isso aí. Eu persisto, trabalhamos em 2040, 4 anos e meio. É possível, todo trabalho é possível que alguém encontre algum equívoco, algum erro, mas eu fico até hoje fiscalizando tudo o que fizemos com as ideias do mundo todo, sabendo onde é que a gente deu um fora, e acho que é uma coisa que eu não compreendo muito. Desapareceu. Eu tenho a cópia são 700 páginas com gráficos e textos que tem ficado comigo porque precisam de uma revisão final que eu estou fazendo e eu não sei que destino dá isso, mas ninguém se incomoda. Acabou, virou... Gastou-se dinheiro. Nenhum candidato... Nós temos aí 9 candidatos a prefeito hoje em Fortaleza. Alguém conversou com você, quis conhecer o 2040? Não, né? Nenhum. E eu teria o maior prazer de fazer para todos. Claro. Aí eu não sou partidário, claro, perfeito. Meu voto é secreto, perfeito. Eu tenho minhas escolhas. Agora, eu tenho a obrigação de esclarecer aquilo que seja possível para que a cidade... Então, se você considera histórico, atualidade e tendências, que eu vou deixar para depois, essa parte de tendências, a gente vê o quanto está complicado. Eu vou pegar aqui essa primeira parte que você expôs e vou fazer aqui uma pergunta para a nossa professora Maiara. Maiara, você, além de arquiteta, é professora também de arquitetura aqui do Centro Universitário. Essa discussão que o Fausto aqui fez assim, de forma sintética, resumida, esse debate está sendo feito nos cursos de arquitetura do Brasil, de uma maneira geral, e aqui especificamente no Ceará? Você acha que é um tema que... Eu vejo assim, hoje tem arquitetos com muitas especialidades, né? Quer dizer, urbanista eu acho que a gente tem pouco. Você não acha que isso também é digamos assim, um problema na formação de arquitetos e urbanistas aqui no Brasil, de uma maneira geral? Então, no currículo, né, na nossa matriz curricular,
a gente se forma como arquiteto e urbanista. A gente tem as disciplinas tanto do campo de arquitetura quanto também do urbanismo. Mas discutir cidades é algo muito delicado, né? Porque a cidade é um organismo ali muito dinâmico. Então, o que está acontecendo hoje, talvez daqui a um mês não aconteça, né? Dentro da matriz curricular, existem disciplinas tanto do campo de vista do planejamento urbano, que foi justamente o que o Fausto falou, né? Dessa falta de planejamento que teve a cidade de Fortaleza, que tudo parte do pressuposto ali de se ter um diagnóstico, de entender, né, como é que está a situação hoje e para onde é que a gente pode, de fato, atuar, tentando ser o mais assertivo possível. E, além das disciplinas de planejamento urbano, temos também algumas disciplinas de projeto urbanístico, né? Então, desde projeto urbanístico, pensando nessa morfologia urbana de cidade, né, pegando o recorte de cidade maior, como também de parques urbanos, né, como uma forma de trazer ali elementos recreativos, trazer áreas verdes e áreas que sejam funcionais para a cidade. Tá, perfeito. Fausto, a legislação, ela obriga, de certa forma, o planejamento de curto prazo, né? A Constituição determina que todo município, o Estado e a União tem que ter o plano plurianual, um planejamento para 4 anos, e todo ano você vota uma lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. Mas a lei não obriga que você faça um planejamento de longo prazo. Na verdade, o 2040 é um planejamento, digamos assim, até de médio prazo, né? Seria hoje aí praticamente 16 anos, né? Porque já estamos em 2024. Há pouco a gente conversava aqui e a gente dizia que o mundo hoje tem em torno de 55% de sua população urbana. Nós estamos falando de 8 bilhões de habitantes. O Brasil, o IBGE recentemente colocou aí a revisão que foi feita, devemos ter em torno de 215 milhões de habitantes, onde mais de 85% dessa população já é urbana, né? Fortaleza, o pessoal fala aí com muita alegria, às vezes com um certo exagero, é a 4ª maior cidade do país, tem o maior PIB do Nordeste, como se isso fosse, por si, muita coisa, como se isso, por si, garantisse qualidade de vida para o seu povo. Então, eu te pergunto, qual é o futuro dessas cidades, dentro desses números que a gente acabou de colocar e que a gente está aqui conversando? Me parece que vai ter que mudar muito o planejamento dessas cidades para se ter qualidade de vida para a maioria da população. Qual é o futuro que você vê, Fausto? Bom, Fortaleza, especificamente também, que eu acho que é central o nosso foco aqui. Talvez eu deva falar inicialmente sobre o histórico resumido de planejamento de cidades. Perfeito. Na antiguidade, as cidades não eram planejadas como se imagina hoje, assim como se compreende hoje, né? Uma catedral levava 70 anos para ser inaugurada e tal. E aquelas obras eram decididas por aqueles grupos de maior poder, né? E tudo muito sensibilizado pela vida real do que estava acontecendo. Então, faz aqui nesse terreno, etc, etc. Essa necessidade de planejar, ela apareceu a rigor, né? Inclusive o termo urbanismo foi criado pelo arquiteto de Barcelona, aquele que desenhou aquelas quadras que não são, né, totalmente 90 graus, assim, tem umas... Então, um ismo, mais um ismo, que a época do ismo é essa, quando aparece isso. Grupos de pessoas que estudavam determinado assunto, então se chama urbanismo, né? E isso vai servir inicialmente para um problema de contrariedade das elites que moravam no centro das cidades quando se implanta a indústria. São muitas revoluções na cidade quando se implanta a indústria. A primeira dela é o trabalho que era feito no âmbito do clã, não é? E, para isso, os arranjos de moradia tinham vizinhanças, né, planejadas, entre aspas, pelas pessoas de maneira conveniente com isso.
eu posso dizer até que tanto tempo depois eu tive uma vida infantil na minha cidade. Xaramubim, né? Um avô de um lado, um avô de outro, e nós no meio, e aquelas 3 casas, durante o dia, entravam e saíam pessoas das 3 casas, minha mãe fazia bolos, biscoito, meu pai tinha uma padaria, e tudo aquilo era... A tia tinha uma loja, e aquilo se misturava. Com a indústria, você passa a sair de casa de manhã e voltar de noite para trabalhar. Em regimes iniciais terríveis, todo mundo sabe que a história não é mole. Isso é a primeira alteração com vista à cidade moderna. Há pessoas que se preocupam com essa mudança. E um suíço que se tornou francês praticamente assim, culturalmente, chamado Le Corbusier, que era uma espécie de apelido que ele tinha, ele cria umas reflexões sobre como poderiam ser as cidades e não ser como elas eram. É uma tendência racionalista, não é? Ele se prepara para compreender isso e desenha muito e propõe muita coisa e chega a encontrar arquitetos do mundo inteiro na Grécia, e aí a famosa Carta de Atenas. Eu, quando entrei na minha faculdade, eu tive que estudar a Carta de Atenas e seus princípios. Então, o que aconteceu? Essas ideias imaginavam que a melhoria da cidade era retirar aspectos que ela trazia desde a Antiguidade e da Idade Média, que eram, digamos assim, de definição espacial complexa, não é? E que isso poderia ser mais racional. E essa racionalidade se baseava na ordem, né? Precisamos ordenar, esquecendo que há nas cidades uma característica, desde que elas foram criadas no início do Neolítico, né? As primeiras cidades, uns dizem que são 7.000, mas a rigor parece que são 10.000 anos, né? Nasquelas turcas lá, daquelas primeiras que... Então, as cidades foram criadas para se trabalhar na agricultura no mesmo lugar, ficar ali, deixar de ser nômade, e surge uma burocracia, surge uma série de atividades com respeito àquilo, a proteção desses produtos com relação a invasões de outros grupos, forma de defesa, e ela vai se criando e se desenvolvendo. Quando o modernismo entra em cena, ele resolve essa coisa que a ordem é o principal, e, em nome da ordem, você racionaliza a espacialização. É o retrato de Brasília, por exemplo. Quem morou em Brasília e teve essa experiência, é muito difícil obter isso de quem mora em Brasília, porque é uma população de funcionários públicos, de professores da universidade, pessoas de bom emprego, isso do plano piloto. Então, sim, elas acham que a vida é muito boa, não chega a essa crítica de é seguro, porque lá estão os políticos e tudo, não é como a gente aqui que... Então, mais Brasília é o retrato disso que ninguém fará mais, ou seja, uma cidade moderna, você olha o desenho e vê uma racionalidade na distribuição daqueles núcleos, e acreditava-se que a ordem viria pelo zoneamento de similares no mesmo lugar. Okay. Aqui é morar, okay, aqui é educar, perfeito, aqui é habitar. Não. Durante 10.000 anos de cidade, e ainda é assim, se você procurar literatura sobre pesquisas que foram feitas, as cidades que as pessoas do mundo mais gostam delas são essas que oferecem o mais alto nível de mistura que leva ao intercâmbio diversificado. Perfeito. Então, nós passamos a destruir, com um pensamento tido como contemporâneo, as cidades na sua tendência, digamos, espontânea, né? Perfeito. Hoje o urbanismo é cauteloso, graças a
Há países que tinham uma reserva tão grande de arquitetura como obras de importância histórica, tipo Itália, etc. Esses países ficaram com o pé atrás das propostas modernistas. Eu era estudante e tive o privilégio, devo a Neudson Braga e a Liberal de Castro, que fizeram uma biblioteca numa faculdade bem pequenininha, mas uma biblioteca que era um absurdo em termos de oferta. E eu virei rato daquilo ali, daquela coleção, e pude ler os que não estavam alinhados com isso e descobri que eles estavam crescendo e eu diria que de 40, 50 anos para cá mudou o urbanismo. Não, ele não é mais baseado nas ideias modernistas, né? Ele hoje tem outra visão. Ou seja, ninguém destrói uma cidade que já foi. Agora, fala-se muito hoje num termo que está aparecendo e crescendo no meio urbanístico mundial, em recalibragem urbana. O século XX, depois da industrialização, com suas consequências, e tentando resolver dessas maneiras, o século XX deslumbrou-se com o automóvel, com o transporte motorizado. É difícil falar desse assunto, porque as pessoas podem entender que eu quero que acabe com os veículos motorizados, mas não se trata disso. Mas o grau de dependência é muito alto e o espaço que eles ocupam, cada um deles ocupa o lugar de 22 pessoas em pé. Já foi muito... E privilégios também, porque como ele, chocando-se com a pessoa, ele pode levar a pessoa a um falecimento, o respeito na sinalização há um privilégio, né, do automóvel com relação à caminhada. Era tão bom se a gente pudesse um dia juntar todo mundo da cidade de Fortaleza, é uma utopia. Sim. E todo mundo compreender que aquelas ruas centrais, quando foram feitas, não tinha automóvel. Como hoje eles estão em todos os lugares e com mais privilégio. Por isso que elas eram estreitas, inclusive, né? Claro, porque era para andar e para um cavalinho, outro, uma carroça. Okay. Tá entendendo? Então, o urbanismo atual, ele está ligado nessas reformas que eles estão chamando dessa maneira que eu falei. Perfeito. E eu sou otimista, ainda acho que não vai dar tempo para mim. Mas o que eu pude, deixei, está tudo escrito, desenhado e tal. 80% não é realizado a contento do que você desenha, discute com comunidade. Eu mesmo sou um urbanista que o primeiro projeto com discussão pública realizado em Fortaleza foi a Praça do Ferreira, porque nós teimamos com isso. E é outro problema no Brasil. Se você faz sem a participação da comunidade, já é uma perda muito grande de resultado. Muito grande. Professora Maiara, eu vou aproveitar aqui e lhe perguntar o seguinte. O Fausto está falando da importância das cidades policêntricas, né? Quer dizer, mas veja, Fortaleza demorou a ter essa figuração, porque eu me lembro, Fausto, que o comércio, eu sou um pouco mais jovem que você, mas vivemos assim, mais ou menos na juventude, no mesmo período, até o início dos anos 70, o comércio de Fortaleza era no centro. As pessoas saíam dos bairros e iam fazer suas compras no centro, né? O Iguatemi foi o primeiro shopping aqui em Fortaleza em 1974, salvo engano. O Iguatemi não, acho que foi... Não, Center 1, desculpa, Center 1, 1974. Só depois viria o Iguatemi, acho que já no final dos anos 70, né? O Fausto falou uma coisa muito importante aqui. Os trabalhadores iam viver nos conjuntos. Conjunto Zé Walter, nos anos 70. Conjunto Ceará. Enfim, esses conjuntos foram feitos não só em Fortaleza, já não tinha terreno grande, ia para Calcaia, para Maracanaú, para Pacatuba. Quer dizer, e o sujeito tinha que voltar para trabalhar no centro
de Fortaleza, né? Hoje a gente percebe que a cidade, acho que até agora naturalmente... o povo fez a Pronto, policentralização. exatamente, é isso que eu ia... O urbanismo não fez, mas exatamente. O povo fez o que povo foi preciso. Aí foi criando os comércios ali nos bairros, nas ruas principais, naquelas que é ruas uma coisa principais. quase antropológica. É preciso ter isso. As autoridades, os governantes, criaram um desenho que o povo não aceitou, foi lá e criou outro, que é esse policentrismo que você... É isso que você observa em Fortaleza, por exemplo, professora Maiara? Você percebe isso? A cidade está sendo organizada dessa forma, respeitando essa maneira da pessoa morar, trabalhar, ter qualidade de vida, ter lá uma lagoa onde ela vai caminhar em torno da lagoa, vai fazer seu exercício físico, ao mesmo tempo ter uma escola perto, o trabalho não é tão longe, dá para se deslocar, porque o que a gente vê aí também é essa uberização, né? Isso que o Fausto diz, eu tenho que comprar uma moto para se deslocar, ou então a gente vê pessoas de baixa renda tendo que pegar uma moto de Uber, é uberização, né? Os que têm menos renda pegam a moto, por quem tem situação melhor pega um Uber, que é um carro, né, ali que ele vai transitar dessa forma, e usando menos o ônibus e o metrô, praticamente pouco passageiro, VLT e tal, que são importantes, mas eles também não são muito precários, pelo menos em Fortaleza. Você entende dessa forma também? Como é que você percebe isso? A discussão dentro da cidade de Fortaleza, ela pode ter diversos viés. Realmente, existe uma dispersão muito grande, né? E eu acredito que continua acontecendo hoje por conta do alto valor de terra. Então, hoje, as construtoras imobiliárias, né? Quando vão comprar um terreno aqui, esse terreno ele está bem mais caro do que se for comprar na região metropolitana. Então, eu vejo um crescimento acelerado dessa região metropolitana, inflamando essa dispersão. Por outro lado, temos esse processo dessas novas centralidades de bairros que são mais autônomos, que é justamente o que se prega o urbanismo contemporâneo. O Fausto falou muito bem desse urbanismo modernista, feito para carros, né, que contribuiu para essa dispersão, para esse espraiamento urbano, trazendo atualmente uma série de problemáticas na cidade, entre elas a da mobilidade urbana, né, dos excessos de engarrafamento, do tempo que a gente gasta dentro, transitando de um local para outro. E dentro da Carta de Atenas, uma das premissas, né, tinha 4 grandes funções da cidade, que era trabalhar, recriar, circular e... Estudar? E trabalhar. Morar, circular, trabalhar e recrear. Então, essa preocupação da circulação não é uma coisa, não é algo recente. Só que com esse crescimento, com essa explosão demográfica, né, com essa vinda da população, criando uma cidade maior, e a cidade de Fortaleza, com o urbano, né, com todas as outras cidades que fazem parte da região metropolitana, isso traz a questão do espraiamento. Por outro lado, tendo as multifuncionalidades, essa cidade policêntrica, é o melhor dos cenários, né? Porque você não vira refém do automóvel, você não precisa pegar o automóvel para ir no mercadinho, para ir numa farmácia. Todo mundo pode, né, fazer o que a gente chama do raio de caminhabilidade, que é um raio de 500 metros. Então, se dentro desses 500 metros a gente tiver uma oferta de educação, de comércio, de serviços, que seja para toda a população, né? Até porque quando a gente vai para instrumentos legais, como o Estatuto da Cidade, como o Plano Diretor, esses instrumentos, eles querem promover uma cidade que seja mais justa, né? Querem promover uma participação popular, como foi citado. Muitas vezes, quem está criando ali as leis não tem acesso a todas as problemáticas, não tem acesso a todas as comunidades, não conhece daquela gente, né? E eu acho que é muito oportuno a gente estar falando sobre isso num período de eleição, né? Porque a cidade, como dizia Jangel, né, que ele já é um pensador que falou que a cidade ela precisa ser pensada para pessoas, né? Não é para o automóvel. Temos percepções diferentes quando a gente está caminhando e quando a gente está dentro de um carro. Fora toda também a problemática trazida
pelo automóvel, né? As altas velocidades, que hoje a gente tenta até... Houve, né, uma diminuição da velocidade. De velocidade que gerou trechos. diminuição de mortes, né? Isso é uma coisa Exatamente. provada já, né? O chamado traffic calming. E assim, o automóvel, ele também vai alterar na arquitetura, porque as pessoas precisam ter estacionamento para esse automóvel, né? Às vezes o comércio que não tem o estacionamento ali, ele tem uma diminuição da quantidade de vendas, porque ainda existe, né, na cabeça de algumas pessoas essa relação com o automóvel. Eu também não sou contra o automóvel, né? Ele facilita a vida de muitas pessoas. Mas se todo mundo tiver um automóvel, como é que vai ser essa cidade? Tanto em termos de mobilidade ou imobilidade urbana, como também poluição, né? Que aí é outra parte da gente falar da sustentabilidade urbana, né? E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é que a nossa população... O automóvel é controlado. É que a nossa população ela consiga, né, ter um consumo que seja suficiente para não atrapalhar as próximas. Então, qual é a cidade que a gente quer deixar, né, para os próximos? Pois é. Isso que eu queria perguntar para o Fausto. Fausto, eu tenho acompanhado aí os programas eleitorais. Nós temos aí 9 candidatos a prefeitos. Infelizmente, todos homens, né? Dessa vez não tem nenhuma candidata mulher. E não tenho visto, Fausto, nada ou quase nada sobre mobilidade urbana, né? É isso que nós estamos conversando aqui. Você colocou muito bem que você nunca viu um urbanista, secretário de urbanismo. Eu vou além. Se a gente tivesse o Fausto Nilo como o secretário, mais ainda como prefeito, que aí teria a caneta. O que é que a gente teria que fazer assim, de mais urgente, Fausto? Quais são as ações prioritárias em termos de melhorar a qualidade de vida, melhorar a caminhabilidade, melhorar a mobilidade? Quer dizer, como organizar melhor a cidade? Se você tivesse de resolver, o que é que você priorizaria? Olha, é uma pergunta quase desorientadora. Eu vou tentar com a potencialidade aqui de vários vazios, né? Mas porque a minha área política é nas 2 atividades que eu faço, né? Eu acho que isso, para mim, é uma responsabilidade que eu sempre tive, muito grande e tal. O mundo considera, do ponto de vista, digamos assim, daquilo que você pode ter acesso por literatura técnica e por experiências realizadas, em sua grande maioria, os urbanistas do mundo consideram que a cidade é injusta e ela hoje tem formas urbanas que não realizam essa semântica que eu falei lá na frente. Isso é uma coisa muito complexa. E a primeira complexidade é que ela é um sistema. Ela é um sistema, ela tem que ser vista não com aquela inspiração biológica lá de séculos atrás, mas ela tem que ser vista como um organismo que, ao funcionar, ela funciona como um sistema. É muito difícil eu compreender a proposta de alguém que quer governar uma cidade quando ele fala de 3 ou 4 itens constantemente, porque eu sei que tem 10 mil itens e tem uma hierarquia e tem uma classificação, é muito complexo. Para mim, eu não estou exigindo que o candidato se apresente como um urbanista, mas talvez, será que é impossível comunicar coisas do urbanismo para a grande população? Eu sou uma pessoa que teimo com isso, porque já fiz muito no interior, sabe, reuniões de comunidade em que eu apresentava aquilo que... E tive momentos de tudo que você possa imaginar, até de emoção, muito de emoção e de coisa. Das pessoas, quando eu descrevia uma possibilidade, e a pessoa lá matutinha do interior se emocionar. Eu encontro na rua um ou outro que participou dessas reuniões, aí me fala comigo e diz, puxa vida, aquelas ideias, ninguém nunca... Então, há uma subestimação
da população com respeito ao que ela poderia entender sobre a vida e o espaço e a movimentação. E algumas coisas me irritam mais porque elas são aproveitadas de uma maneira inadequada, como uma coisa da moda, assim. Você sabe que os termos narrativa está na moda, não sei o que, eu fico só observando isso. Esses termos, esse tipo de uso, às vezes, deforma o sentido original daquilo e, às vezes, desgasta. Eu tenho ouvido muito se falar em mobilidade urbana em Fortaleza e tenho ouvido as pessoas dizendo que Fortaleza é um bom exemplo de mobilidade urbana. Para a complexidade que eu sei que é mobilidade urbana, não é tráfego. Não é só viaduto, não é tráfego. Duplicação de via. É uma coisa originária da técnica urbanística. A mobilidade urbana, eu poderia dizer de uma maneira bem prática, é evitar viagens. Então, eu só posso obter se eu modificar os usos do solo que estão produzindo viagens. Digamos que eu sou prefeito, tenho uma rua que está congestionando demais. Aí eu chamo um engenheiro de tráfego, provavelmente ele vai me propor, eu não estou dizendo que não há exceções, engenheiros com maior informação, mas tipicamente ele vai me propor assim, ou um elevado ou um alargamento da via. Ou seja, tem muito carro para pouco espaço. Aí a conclusão é essa. O urbanista, ele vai verificar se aquelas funções, educação, trabalho, recreação, consumo, se elas estão devidamente relacionadas com as habitações, de maneira que eu não preciso viajar. Aí você vai descobrir que no extremo está essa população e no outro extremo estão essas funções. E é por isso que eles estão viajando muito naquela rua. Perfeito. Só vai se mudar isso se eu nuclearizar em comunidades de 500 metros de raio, como ela falou, pode ser 400 também, quando é possível, é melhor ainda, que são variações mundiais desse tipo de padrão, em que você garante que uma pessoa chega no seu destino caminhando, nas condições em que as duas adjacências sejam ocupadas com usos privados, mas que tenham um compartilhamento público, tipo Perfeito. Comércio, bares, restaurantes, livrarias, coisas, essas coisas que você sai na rua, não programou de, tá entendendo? Cafés e tudo isso. Ninguém caminha nem 100 metros com 2 muralhas. Quando eu penso numa cidade como que é orgulho de parte da sua população, eu diria da parte mais motorizada e mais uma cidade como Eusébio, ela se orgulha de ser um cenário de inúmeros condomínios. O condomínio, ele é uma doença urbana, ele é uma renúncia à cidade. Você escolheu viver... mas é porque tenho medo dos meus filhos. Tudo bem, você pode ter razões que a cidade produzirem muita gente, como o medo de que os filhos... Mas você está criando filhos dentro de uma situação artificial que, quando crescerem, vão ser pessoas que têm que se adequar à vida normal de qualquer cidade do mundo. Eu não teria coragem de expor meus filhos a uma experiência tão tipicamente isolada desse tipo. Então, a solução de cidade, por exemplo, segurança. O quanto se discute segurança, eu vejo nos jornais, vejo tudo, no Brasil todo, agora vai entrar não sei o quê, agora tem uma força de segurança, agora nós vamos formar mais policiais. Não é isso. Segurança na cidade é o olho da comunidade. Isso foi dito para uma mulher que não era urbanista, mas que estudou muito metrópoles e vida de bairros, criou o olho da comunidade. Ou seja, se eu estou numa rua, em Copacabana, o índice de violência em Copacabana não é igual ao de Fortaleza. Eu moro aqui perto do Pátio Dom Luiz,
Um dia eu ia passando em frente ao meu prédio, com muita gente na rua, tudo normal. Um senhorzinho lá ia andando, o cara parou na bicicleta, desceu, puxou o cordão dele e foi embora. Que eu saiba, não chegou a isso lá em Copacabana. Pode haver uma vez ou outra. Por quê? Porque na calçada está cheio de gente, tem velhinhos, tem jovens, tem crianças, tem... Porque os usos do solo são misturados. Não é aquilo do Corbusier, da separação dos quadradinhos, do chamado zoneamento. O zoneamento começou no final do século XIX porque aqueles que moravam no centro se sentiram invadidos com as migrações de trabalhadores. Aí eles não queriam mais morar ali. E pediram a um colega nosso, que ficou famoso na época, para desenhar um lugar onde eles pudessem viver, perto da cidade, e que iam de charrete, e depois passou a ter ônibus puxado por animais que serviam aos empregados, e isso foi evoluindo para formar uma... Fortaleza fez isso, São Paulo fez isso. Todas as cidades brasileiras copiaram isso com o tempo depois. Fortaleza destruiu as chácaras da Bezerra de Menezes, do Benfica, até casas de classe média do Joaquim Távora, né, foram praticamente destruídas como função, mas elas foram construídas para essa fuga. De sair do centro, porque o centro estava cheio de gente do interior. Muito bem. Maiara, eu vou deixar aqui a última pergunta aqui para o Fausto Nilo, para você, como especialista da área. Fique à vontade aqui para perguntar ao Fausto, já que nós estamos praticamente aqui encerrando o nosso podcast. Gente, que responsabilidade fazer uma pergunta para o Fausto. Porque, inclusive, quando eu fui te convidar, viu, Fausto? Surgiu uma ideia aqui, vamos trazer os alunos para participar do podcast. Todo mundo quer ouvir o Fausto, mas infelizmente não deu certo, mas vão ouvir pelo podcast, né? Mas fica à vontade, Maiara. Já que estamos falando, né, de cidades para o futuro, como você imagina a cidade de Fortaleza se o plano de 2040 prosseguir, né, da forma adequada por prefeitura, né, por estado? Qual seria esse modelo ideal de cidade que a gente teria para cá? Bom, o que o plano 2040 fez com relação à forma urbana foi o seguinte: ele procurou anotar os caminhos mais conectores que existiam na cidade, os macrocaminhos de alta conectividade com muitos destinos e origens. Nesse mapa, junto com a equipe que veio, uma pessoa que nos auxiliou, um chileno que tem vários livros nessa área, tem ligação com aqueles projetos da Colômbia, de algumas coisas por ali. E essa pessoa, nós tivemos também contatos por outras razões. Eu tive a sorte de conviver com a equipe colombiana, que foi uma revolução que eles fizeram lá, parcial, muito interessante. Então, a gente viu como eles enfrentaram dificuldades e tudo. Mas uma primeira coisa é essa, né? Eu saber quais são, como se fossem rios de gente que gostariam de navegar. Pronto. Segundo, noutra escala. Sim, mas eu não quero que viaje demais. Tem que viajar menos. Então, a nuclearização, a polinuclearização, com raios de 400 e 500 metros, fazendo com que a pessoa, ao sair de casa, passasse pela creche, chegasse ao ponto de acesso a um transporte que ia ser nesses caminhos que eu falei antes, que já foram definidos. Esses caminhos poderiam até acabar com o uso de moto, segundo essa pessoa que nos orientou.
ele fez simulações sobre isso, que gradativamente poderia se reduzir a dependência de motocicletas. Então, esses caminhos, as paradas deles são no foco das comunidades mais importantes. Aí, o que se perguntaria, elas são mais importantes hoje ou no projeto? Algumas são hoje, algumas não são hoje, por várias razões que, se eu for explicar aqui, é muito complicada, mas no projeto poderiam ser. E como é que você garante que esse transporte vai ser usado, vai ser viável? Porque quando a gente desenha um transporte, nós não podemos fazer o que o metrô de Fortaleza fez. Eu participei de uma discussão até com o governador Tasso Gereissati e todos os seus secretários na época, eu e o professor Liberal de Castro, levamos uma crítica a pedido da Violeta Reis sobre o metrô. Esse metrô já estava definido, né, nesse governo do Tasso, mas ele topou, pelo menos, retirar os elevados. Né? Imagine, do centro da cidade até Parangaba, em elevado, o que estaria hoje acontecendo embaixo como fronteira e como ponto de... Né? Sim. Então, nós conseguimos isso. O resto não podia mais, porque o projeto já estava muito adiantado para ser executado. Né? Então, esse projeto, para vocês terem ideia, um metrô se viabiliza com um raio de 500 a 400 metros e uma população de 700 a 800 por hectare. Nós fizemos com 100 por hectare. Eu sabendo, vendo aquilo, mas não tinha o que fazer, já estava tudo caminhado. É inviável até hoje. Então, a gente desperdiça a oportunidade porque a gente desmoraliza o manual. E é tão fácil, até meu desenhista sabe esses dados, que trabalha comigo há 30 anos, ele sabe, já tem tudo arrumadinho e tal. Então, nós, o 2040 colocava transportes por ônibus rápido. O ônibus rápido significa que ele não congestiona. Ele pode ser exato como outro transporte, que a gente tem inveja, né, que passa na hora certa. Sim. Então, o ônibus rápido, chamado BRT. E o plano distinguiu com muita clareza os vários tipos de transporte. O que é um VLT, o que é um bonde elétrico, o que é um metrô, o que é um ônibus rápido. Perfeito. E o que é um automóvel e o que é caminhões de cargas e com outras funções do tipo. Então, eu só posso estudar isso se eu estudar também assim, o lixo produzido, como é que vai? Aí eu vou de novo cair no tráfego e cair na mobilização de matérias né, que tem que ir para... Mas como ela sai direto lá para aquele coisa, como é que chama? O aterro sanitário. O aterro sanitário? Não tem aterro sanitário. Isso aqui é o seguinte, nós vamos ter uma região que vão existir centros industriais ecológicos, isso é crescente no mundo, Sim. Como prática, os americanos aderiram agora a isso foi uma criação, se eu não me engano, sueca, de muito tempo atrás. Sim. E você vai classificando gradativamente, Barcelona fez isso, e o lixo é recolhido por o metrô quando ele para de funcionar. Os trilhos do metrô recolhem o lixo. É o mesmo trilho que leva pessoas, é o mesmo trilho que recolhe o lixo. Então, a gente tentou tudo isso e está tudo desenhado. Agora, manteve a característica dos bairros, né, como comunidade de escala maior, um bairro é uma unidade brasileira que tem importância, mas dividimos em comunidades caminháveis. São os territórios, né? Isso. E considerando isso, mobilidade como forma de reduzir viagens. Perfeito. Não é tráfego. Mobilidade é uso do solo. Aí o transporte, você confere, opa, aqui deu certo e tal. E fizemos também os zoneamentos
de maneira diferente dos planos diretores. Porque, normalmente, o plano diretor ele se conforma muito com o que já está estabelecido em lei e estabelecido em hábitos e, digamos, eu sou construtor, aí fiz um prédio numa zona que eu não tinha certeza, mas deu excelente resultado. Aí eu faço um segundo, faço um terceiro. Aí você viu que eu dei certo lá e você vai também, e ela vai também. Aí, de repente, está disputadíssimo aquilo. Aí eu que criei aquela coisa, me sinto no direito de ir na prefeitura e forçar que modifique a lei, porque eu quero continuar a ter lucro como eu tinha, mas da maneira que está agora não está dando, porque o solo subiu de valor. Trocar essa maneira de subir valor de solo e aceitar outra maneira que sobe o valor de solo, que é a fronteira de urbanização. Esse é um dos capítulos mais difíceis, porque eu não posso botar muralha. Seria uma idiotice. Agora, eu tenho que colocar funções nos limites definidos para a urbanização da cidade. Eu tenho que colocar funções que um agente de desenvolvimento sinta que, aplicando naquilo que eu indiquei, ele pode ser igual ou melhor a fazer moradia. Porque essas moradias eu quero que elas voltem a ser feitas dentro do tecido existente. Perfeito. Alguém poderia dizer, todo mundo pergunta logo quando eu estou descrevendo isso, mas o solo vai ficar mais caro. Mas o mais caro do solo é fartamente demonstrado, quando se aplica isso, é muito inferior ao caro da dispersão, com todos os seus custos. É isso que é difícil que um grupo gestor compreenda, assuma, explique à população que tem a coragem de fazer, e monitorize, fazer monitoramento, para a população dizer, olha, tem tal coisa que ficou bom isso, mas tem uma coisa... Aí você conserta e no próximo... Aí você tem que ter uma equipe de urbanismo que nós nunca tivemos. Sim, é uma equipe grande, bem preparada, e hoje existem meios de você trabalhar como se estivesse na cidade. O dia todo mundo está vendo, o cara começou a construir, não precisa mais fiscal, começou a construir uma casa naquela esquina, tu sabe que ele começou, hoje você descobriu... Satélite, né? Com tudo. Então, ali você vai monitorando em termos técnicos e no intervalo, que pode ser de 4, 6 anos e tal, ou 3 anos, depende a aprofundar assim com a comunidade, você faz uma monitoria daquilo que já foi implantado, para poder o projeto não perder a atualidade, porque você tem evoluções por razões tecnológicas, muita incerteza existe hoje em termos do desenvolvimento urbano. Sim. Agora, há algo que eu não posso deixar de falar. A ONU fez um trabalho em 2018, um relatório, que esse relatório tem uma coincidência com um grupo francês que também fez um trabalho similar. A diferença é que o grupo francês trabalhou tudo com base em meios, né, digitais de controle. E a ONU trabalhou muito com regras municipais. Imagine uma regra municipal oriental, uma outra ocidental, as diferenças em algumas coisas você sempre vai encontrar, etc. Mas, de qualquer maneira, fizeram esse trabalho, que é muito importante. Esse trabalho é que demonstrou que em 2050 teremos 70% dos humanos residindo em cidade, a vida no campo tende a se acabar, ficar apenas uma coisa poética de uma ou outra pessoa, porque já estão inventados os algoritmos com capacidade de montar sistemas que plantam, que colhem, até de segurança, e você em outro lugar controlando. Então não vai ter... É um grande deserto de humanos
né? E as máquinas trabalhando. Naturalmente, isso vai passar por eu acho que vai haver no mundo, afinal, uma reação ambiental, a maneira de tratar os espaços onde a gente produz fontes de alimentos. Perfeito. Isso está confuso demais. Isso. O Brasil, acho que eu não entendo, não é minha parte, mas às vezes sinto, o Brasil tinha que criar outros meios de fazer dinheiro e alimentar a sua população, que não fosse só exportar coisas com plantação misturada com substâncias inadequadas que dão problema de saúde, etc. E essa parte teria que mudar no mundo. Mas o 2040, ele pega desde essa escala planetária de circunstância até os detalhes de uma rua, como ela poderia ser. E a forma urbana, há debates no urbanismo hoje em dia, porque há tendências que dizem assim, o urbanista tem que desenhar menos. O povo sabe como é que quer a cidade. É legal, é poético assim, mas eu, com 54 anos de prática e 80 de vida, tenho dificuldade de compreender como é que você cria situações, digamos, além, como se a cidade fosse aquela do início da Idade Média ou da Antiguidade, entendeu? Quando ela hoje é uma metrópole construída no século XX. O que nós precisamos é reconfigurá-la. Essa obra vai ser muito cara. Cara não quer dizer que inadequada, mas vai ser uma grande prioridade. Vou deixar essa frase aqui. Perfeito. E que não é assim que eu estou, eu mesmo. Meu laboratório é muito pequeno. Eu trabalho com a informação que eu posso obter do mundo e da minha localidade. Mas nós temos que cuidar desse problema da cidade e só queria terminar dizendo, se não cuidarmos, em que elas se transformarão muito rapidamente, até 2050. E Fortaleza, eu considero que, como a maioria são cidades africanas, asiáticas, parte da Ásia e parte da América Latina, as previsões dramáticas são nesses cenários. A nossa já está atrasada, ela devia estar antecipada com relação a tudo isso. Perfeito. Que eu me referi. E isso pode conduzir à configuração de uma metrópole que está sendo chamada de megacity, um formato triangular confirmado, onde 2 ou 3 pessoas mandam mais e têm mais dinheiro do que todos e nunca mais descerão ao chão. E no meio você tem uma classe média onde alguns querem subir e ficam caindo, e na base você tem uma imensa quantidade de pessoas controlada, pasmem, por milícias, que dominarão as polícias. Nós perderemos a civilidade. Perfeito. Se não cuidarmos. Perfeito. Mas há uma dificuldade em projeto, quem trabalha com projeto sabe isso. Projeto é você ver antes aquilo que não existe. Não está existindo ainda. Tá. É muito difícil você compartilhar e aquilo ser entendido da mesma forma, né, por mais esforço que você faça. Perfeito. Infelizmente é isso. Perfeito. A situação do urbanismo pode ser conferida em qualquer literatura mundial. Muito bem, eu queria agradecer aqui ao Fausto Nilo. Tivemos aqui uma aula sobre a história das cidades e o futuro das cidades, ajudada aqui pela professora Maiara, e a nossa expectativa é que os candidatos a prefeito e a vereador, né, escutem, participem desse podcast e que o eleito possa convidar Fausto Nilo, seja quem for, para conversar, para ouvir o que é o 2040, para conhecer o 2040. Não, porque, né? Pessoas de outros lugares. De outros lugares, de outras cidades. A gente deixar de achar que sabe. Pois é, é isso. Eu quero aqui agradecer, acho que o podcast
foi muito interessante. E na próxima semana nós continuaremos debatendo assuntos de interesse do Ceará e do país. Boa semana para vocês.